em Ezequiel, capítulo 37. A principal palavra que fala aqui é profetiza. Muitas famílias hoje estão passando dificuldade para poder estar no caminho do Senhor porque não tem profetizado com fé, né? Tem muitas pessoas que profetizam, mas profetizam sempre na dúvida. Será que Deus vai me ouvir minha oração? Será que Deus vai me abençoar? Então, o que é interessante é que a palavra profetizar aqui é o ato de declarar ou o ato de transmitir uma mensagem da parte de Deus. Interessante que o profetizar vem do verbo profetiza, que significa naba, no hebraico significa falar, né? Inspiração divina, a palavra profetizar. O interessante é que o objetivo dessa palavra é testar a sua fé e mostrar aos irmãos que Jesus é poderoso para acabar com qualquer morte trazendo vida. Ezequiel 37 fala isso, que ele estava com a família dele na tenda dele. Eram tendas, eles faziam tendas para morar no deserto. O interessante é que Ezequiel estava no meio da família dele, de repente Jesus... que Ezequiel, irmãos, era muito usado pelo Espírito Santo. Jesus aparecia para Ezequiel diversas vezes. Se você ler o texto todo de Ezequiel, todos os textos de Ezequiel, Jesus aparece para Ezequiel. É impressionante. Como Ezequiel ele tinha uma forma de falar, né, uma forma de dizer, intimidade com o Espírito Santo. O interessante aqui desse texto, que fala então que Ezequiel ele foi transportado da casa dele para o deserto. Que no primeiro versículo fala aqui: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito Santo e me deixou no meio de um vale cheio de ossos. Quem sabe a sua família também ou o seu familiar está num vale também cheio de ossos. Quando fala de um vale cheio de ossos aqui, está significando batalhas. Tem exemplo também do Vale de Elá, também é um deserto. Davi enfrentou Golias também nesse deserto, mesmo deserto que Ezequiel foi transportado para Jesus para ver esses esqueletos lá. É o mesmo vale e o mesmo deserto que Davi enfrentou Golias. Então, irmão, todos nós enfrentamos vales. Todos nós temos nossos problemas. Mas cada um de nós temos nossos problemas. Com a família, no lar, no trabalho, onde for. Mas a luta, irmãos, não é para desanimar ninguém. A luta não é para assustar ninguém. A luta é para poder te levantar. Porque se você não tiver luta, você não vai ter vitória. Porque se Jesus desse tudo para vocês estão assistindo a gente aí, ou se vão assistir depois, se Jesus desse tudo para vocês, nós não buscaríamos Jesus hoje. Nem no caminho de Jesus estaremos hoje. Se Jesus nos desse tudo que nós precisávamos, nós queríamos. Então, o interessante do texto aqui, o que são vales? São problemas, crises, desesperança. O vale é um lugar de morte. Silêncio, impossibilidade, mas Jesus nos leva até lá com um propósito, para te levar para esse vale de ossos secos, para mostrar a realidade. Porque muitas pessoas hoje acham que esse vale não existe, mas existe esse vale. Nós estamos nele. Muitas pessoas hoje buscam a Jesus só na hora da dificuldade. Na hora que está tudo bem, não. Está tudo bem comigo. Não preciso de Jesus, não. Quando vem a luta, Jesus é tão misericordioso que sabe, que mesmo Jesus sabe, que se abençoar ele vai sair fora do caminho dele que já abençoou. Mas mesmo assim, Jesus abençoou. No versículo 2 fala: ele me fez andar ao redor deles e pude ver que eram muito numerosos, superfície do vale estava sequíssimos. Então, interessante que Ezequiel, ele estava no vale, mas ele não sabia o que tinha nos pés dele.
Ele estava pisando, aquele barulho de osso quebrando, não entendendo nada, que estava escuro, não tinha como ele ver. Muitas vezes, irmão, nós não vamos nos nossos problemas. A gente não vê os problemas, nós estamos debaixo dos nossos pés. Os problemas estão debaixo dos nossos pés, a gente não consegue averiguar qual é o problema. Ezequiel também não conseguiu averiguar qual é o problema. Porque Jesus me levou lá. Ezequiel deve ter pensado nisso. Por que Jesus me trouxe aqui, me tirou no meio da minha família, eu lá no confortável da minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com toda a minha parentela lá naquela tenda quente, aquela tenda, né? E me colocou num vale frio, num vale escuro. Imagina. Tirar ele do seu conforto da sua casa e te colocar num vale para você resolver, para você poder ver qual é o problema. Porque você está com a sua família uma coisa. Tá num vale sozinho, entre aspas, é outra coisa. Mas o vale, isso significa que Jesus não te abandonou nesse vale. Porque se Jesus quisesse ele mesmo ressuscitar aqueles ossos, ele podia fazer isso. Ele não precisava chamar Ezequiel para fazer isso. Ele mesmo da eternidade poderia fazer. Ele lá da eternidade poderia soprar um sopro divino e ele mesmo fazer aqueles ossos ressuscitarem. Ele não precisaria de chamar Ezequiel para lá. Para quê? Mas sabe por que Jesus fez isso com Ezequiel? Ele não vê a honra só sobre ele. Ele gosta de honrar os outros também. Que Jesus não gosta de ser honrado também. Ele gosta de honrar também. Então, Jesus deu a Ezequiel essa oportunidade. Então, Jesus pergunta a Ezequiel. Interessante. Filho do homem é Ezequiel. Jesus pergunta, será que esses ossos podem reviver? Quem sabe você na sua casa aí, com a sua mãe, quem sabe, doente, seu pai doente, seu filho doente, ou na sua casa, ou no hospital, não sei como é que está a sua situação. Jesus pode perguntar para você, será que esses ossos podem reviver aí? Será que a sua mãe pode reviver? Será que seu pai pode, seus filhos podem? Mas não é uma morte física só, mas uma morte espiritual. Tem muito mais pessoas mortas espiritualmente hoje que fisicamente. Quantas pessoas saíram do caminho de Jesus hoje? Porque elas viram o vale de ossos secos, ficaram assustadas e não quiseram continuar lá, não quiseram ressuscitar aqueles ossos. Ele permitiu você passar por este vale para te testar. Porque Jesus quer sua vida como referência. Jesus não colocou Ezequiel ali à toa. Jesus colocou Ezequiel ali para testar a fé de Ezequiel. Muitas vezes Jesus deixa uma luta vir sobre você para te testar, para ver se você realmente confia nele, se você realmente quer caminhar com ele. Então, irmãos, o deserto é um teste. Ezequiel, ele teve esse teste. O versículo 2 fala aqui, mais uma vez repetindo, pediu para ele profetizar sobre esses ossos. Profetize. Interessante que Ezequiel profetizou sem ver os ossos. Ezequiel não podia ver os ossos, estava escuro, ele olhava para baixo, só via escuridão para baixo, ele olhava para cima, só escuridão para cima, olhava para trás, só escuridão para trás, para o lado esquerdo, lado direito, só escuridão. Interessante que Ezequiel, ele não caminhou, ele não caminhava, ele só pisava, porque ele não sabia para onde estava indo. Escuridão, irmão, fala de trevas. É o que o mundo está passando hoje, pelas trevas. Muitos servos estão conseguindo vencer o deserto. Mas muitos outros não estão. Por quê? Porque não estão preparados. Porque antes de Ezequiel ir para o deserto, Jesus preparou Ezequiel. Jesus não coloca ninguém no deserto sem uma preparação espiritual. Tem pessoas hoje que estão há 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, 50 anos na igreja e continuam a mesma coisa. São teimosos,
são desobedientes, não são convertidas de dentro para fora, são convertidas de fora para dentro. Se você quiser ser uma nova criatura, pede para Jesus: Jesus, me leva ao deserto. Me leva, Senhor, ao deserto. Porque depois que Ezequiel foi para o deserto, ele voltou do deserto, Ezequiel voltou mais forte. Ah, Gil, misericórdia, não quero passar para o deserto, não. É muito ruim, eu não enxergo nada, não vejo nada, não tem ninguém para conversar. É isso que Jesus quer. Que você tenha essa experiência no deserto, como Ezequiel teve. Que profetizar aqui é você colocar a sua fé ativa em Jesus. Você reativar a sua fé. O interessante é que no versículo 4 aqui diz: então ele me disse, profetiza para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Isso significa, sabe o quê? Obediência. O que Jesus falou com Ezequiel? Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Mas Jesus, por que Jesus perguntou a isso a Ezequiel se Jesus sabia que isso iria acontecer? Ótima pergunta, né, Luziário? Para quê? Mais uma vez, para provar a Ezequiel se realmente ele confiava nele. E Jesus te pergunta, profetiza sobre seus ossos, profetiza sobre sua família, profetiza sobre seu filho, sua filha, sua igreja. Profetiza. Então Ezequiel obedeceu a Jesus. Ele falou, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel viu apenas ossos secos. Interessante, ele só viu ossos secos. E não era um pouco, não. Era um vale lotado de ossos secos. Aqueles ossos ali, foi a casa de Israel que foi destruída. Só que Jesus teve misericórdia e enviou Ezequiel para ressuscitar novamente aquele exército. E Jesus, dessa noite, quer ressuscitar a sua família também. Ele está tendo misericórdia da sua família, do seu lar. Que para o homem, fala assim, não tem jeito. Ossos secos, para o homem não tem jeito. Muitas vezes, você está com um problema aí, você está desempregado, não tem jeito não consegui emprego. Ah, minha mãe está na cama doente, meu pai está na cama doente, meu filho está afastado da igreja. Não tem mais jeito, não. Não tem jeito. O homem fala assim. Ele obedeceu à voz do Senhor. Primeira coisa que ele fez, obedeceu e confiou no Senhor. Tem pessoas hoje que estão na igreja, até hoje não confiam no Senhor. Como diz, vão na igreja só para falar que vão. Ah, eu vou na igreja, porque se não for, o pastor vai ficar chateado comigo, a irmã não vai querer olhar para minha cara. Eu vou na igreja assim mesmo. Se você não pode ir na igreja por obrigação, você tem que ir na igreja por gratidão. Se você for para a igreja por obrigação, desculpa a franqueza, você vai perder seu tempo de ir na igreja. Você vai chegar lá, você não vai sentir nada, pelo Espírito Santo não vai sentir nada lá. Você vai entrar da mesma forma e vai sair da igreja da mesma forma, se não sair pior. Mas a última palavra vem de Jesus. Não olhe que o homem fala da sua família. Ah, não tem jeito não. Sua mãe está no hospital, não tem mais jeito não. Acho que é melhor tirar os aparelhos, mandar enterrar que já foi. Igual Lázaro, né? Lázaro lá, morto, entre aspas, né? Mas a mãe de Lázaro chorando. Ah, já morreu, pode enterrar. 3 dias, tá cheirando mal, pode enterrar. Mas Jesus, ele que é o dono da vida. É ele que sabe a hora certa dele receber o seu familiar na eternidade ou não. Jesus mandou Ezequiel profetizar a vida. Profetiza a vida dentro da sua casa. Não profetiza a morte. Dá glória a Deus na igreja, dá aleluia. Jesus, eu te amo, ele me salva, liberta, mas dentro de casa ele é outra pessoa. Xinga, briga com a esposa, briga com o filho. E aí? Você está enganando quem? Não adianta, irmãos, nós temos cristãos só dentro da igreja, não.
dentro de casa também. A confusão, ué, mas esse pessoal não é evangélico, não é crente? A fé não fala o que vê, mas o que crê em Deus pode fazer. Versículo 3, voltando um pouquinho mais aqui, fala: o Espírito é quem dá vida. Porque o esqueleto não tem espírito. Ele está morto. O interessante é que no versículo, indo mais para frente um pouquinho, nos era aqui para adiantar um pouquinho mais, no versículo 9, fala aqui: então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre esses mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos o Espírito. Sabe o que significa, Luzera, os quatro ventos aqui na revelação de Deus? O primeiro vento aqui é o Espírito de Deus. O segundo vento aqui é o poder de Deus. O terceiro vento aqui é o avivamento. E o quarto vento aqui é o movimento de Deus. Depois que Ezequiel falou, vem dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre esses mortos para que vivam. Quem está morto na sua casa aí vai viver. Mas não vai depender só de Jesus. Vai depender de você também. Porque, por exemplo, Jesus pediu a Ezequiel para profetizar. Não foi Jesus que profetizou. Foi Ezequiel que profetizou. Jesus só pediu para Ezequiel profetizar. Não adianta você pedir a Jesus se você não fizer a sua parte. Que Ezequiel fez a parte dele. E Jesus fez a dele. Então tem pessoas hoje que esperam Jesus dar a bênção. Ele não corre, entre aspas, atrás da bênção. Não corre. Ele quer pedir. Ele quer que Jesus dê tudo na mão dele ali, tudo prontinho na mão dele. Não, não pode ser assim, não. A estrutura foi formada, mas só com o Espírito Santo veio a vida. Ele falou, precisamos mais do que forma, precisamos de fôlego, unção e presença de Deus. Porque até aquele momento, ossos ainda eram ossos. Mas Ezequiel continuou profetizando. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de ler a palavra. Você não pode parar de orar, porque Ezequiel não parou de profetizar. Só que Ezequiel não estava vendo os ossos. Ele só pisava no mesmo local e barulho de ossos ainda. E profetizei com ele como ele me havia ordenado. Como ele ordenou Ezequiel, ele obedeceu. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Um enorme exército. Olha aí, resultado da fé de Ezequiel. Clame pelo Espírito Santo. Sem ele, tudo é ritual. Tudo é ritual, se você não pedir ao Espírito Santo. Com ele, há vida, propósito e força. O vale de ossos secos, o vale que era a morte, se transformou em vida. Jesus vai ressuscitar a sua família. Mas você tem que confiar no Senhor. Você tem que acreditar que Jesus vai fazer isso. Que Jesus tem poder para fazer isso. Tem poder para mover céu e terra. Não vá ouvindo vozes da multidão, não. Não fica ouvindo voz do homem, que o homem não quer saber de Jesus. Ele, se puder te atrapalhar, ele vai te atrapalhar de todas as formas. Mas ouça a voz de Jesus. O versículo 10 aqui. Mais uma vez falando, profetizei com ele como me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um grande exército, um enorme exército. E fala aqui, que vieram e se puseram em pé. Porque eles estavam deitados. Primeira coisa, os ossos se juntaram. O exército grande aqui fala da sua parentela. Quem sabe a sua família toda é um vale de ossos secos, todos mortos.
literalmente falando, espiritualmente falando. Quem sabe a sua família, só você serve a Jesus e os demais, entre aspas, estão mortos espiritualmente. Estão como esqueletos no vale, estão deitados, não têm força para se levantar. E você é a única pessoa que vai poder mudar a sua família. Jesus escolheu Ezequiel para mudar aquela situação. E Jesus está, nessa noite, te escolhendo para você mudar a sua situação também. Porque Jesus, ele é especialista em transformar o impossível. Jesus, ele é especialista em fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia pó, agora não tem pó mais. Agora só tem poder. Seu vale vai virar testemunho da glória de Deus. Deus vai transformar a sua família e os vizinhos. Poxa, como é que conseguiu aquilo? Como é que aquilo aconteceu? Vai ser um testemunho de vida para muitos que não confiam em Senhor. Até para pessoas da igreja, mesmo que muitas vezes, mesmo estando na igreja, acham que Jesus não tem poder. É misericórdia falar isso. Tem pessoas que estão na igreja só por aparência. Se Jesus mandou profetizar, é porque ele já decidiu ressuscitar. Interessante que Jesus pede a Ezequiel 2 vezes. Ezequiel 37:4, ele fala pela primeira vez: Ezequiel, profetiza. No versículo 37:9, novamente ele fala: Ezequiel, profetiza. Quantas vezes Jesus já pediu para você profetizar e você não profetiza, achando que não tem solução? Quantas vezes Jesus já pediu para você profetizar? Várias vezes você não está profetizando porque você está achando que aquilo é impossível. Ah, não, senhor, não faz isso não. Se eu fizesse, o pessoal vai falar que eu sou maluco, sou doido. Que a primeira vez, os ossos secos fala da estrutura do corpo. Jesus vai mudar a estrutura do corpo, tanto físico como corpo espiritual. Se uniu os tendões, carne e pele se formaram. A segunda vez, fala o Espírito dá vida aos ossos. Ezequiel teve, primeiro, fé, segundo, creu em Jesus e terceiro, obediência. Então, essas três coisas você tem que ter para Jesus te abençoar. Fé, crer e obediência. Tem muitos servos com a vida organizada, a aparência boa, mas vazio por dentro. A estrutura do corpo dele não é a como era antes. Sem o Espírito não há vida espiritual. O exército pode se levantar depois que o Espírito Santo entra nele. Então, a sua família só vai se levantar quando você profetizar, o Espírito Santo entrar na sua família, eles vão se levantar. Muitos param quando veem os ossos se organizarem. Organizou, pronto, não preciso mais orar. Não, tem que continuar. Muitas vezes fala do casamento. Muitos casamentos, infelizmente, estão sendo desmanchados. Noivados estão sendo desfeitos. Porque não há uma estrutura espiritual. Não estão fazendo igual Ezequiel, estão profetizando sobre a sua família, seu lar, sua esposa, seu marido, seus filhos. Mas ainda falta o principal, a presença de Deus quando a vida é uma vida verdadeira. Não basta estar em pé, é preciso estar vivo. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Os nossos ossos estão secos. Perdemos nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, falou com Ezequiel, profetize e diga-lhes assim, diz o Senhor Deus, eu que abrirei a sepultura de vocês e farei sair delas o povo meu, e os levarei para a volta de Israel. Então, a sua casa hoje é chamada agora Casa de Israel. Quantos querem ser levados ao deserto? Que Ezequiel foi para o deserto. Passou no teste. Abraão também foi levado ao deserto. Abraão também estava na tenda com a família e foi também levado ao deserto. Moisés também foi levado ao deserto com o povo de Israel.
Moisés também foi levado ao deserto. Foi uma prova que Deus fez. Moisés estava com a mesma situação, a idêntica situação de Ezequiel. Estava na tenda com a família dele e Jesus tirou da tenda da família dele. Moisés, você vai agora conversar com o faraó e vai tirar o povo da escravidão do Egito. Mas, Senhor, eu fazer isso, Senhor? Eu ficar de frente com o faraó? Não, não tem condições. Quem sabe muitas vezes você tem vergonha, muitas vezes, de falar com a família, olha, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Tem vergonha de chamar a família para ir para a igreja. A palavra fala que Moisés, então, tirou o povo da escravidão do Egito. Da mesma forma que Ezequiel foi levado para o deserto, Abraão também foi, Moisés também foi. Moisés passou no teste, Abraão passou no teste, Ezequiel passou no teste. E tem outro servo também que foi para o deserto. Jesus também foi para o deserto. Você acha que Jesus não foi para o deserto, não? Foi também. Só que, porém, Jesus não estava sozinho. Jesus estava com o Espírito Santo. Tava. Mas o diabo também estava. Porque no deserto você pode ouvir duas vozes. De Jesus e do diabo. E Jesus, ele enfrentou o diabo. Porque depois que Abraão voltou para o deserto, veio mais forte. Depois que Ezequiel veio para o deserto e voltou para a família dele, ele veio mais forte. Depois que Moisés foi levado ao deserto, ele voltou e salvou aquele povo da escravidão. Só que ele não entrou na terra prometida, mas ele veio assim mais forte. E Jesus também, depois que Jesus passou pelo deserto ali, ele estava em jejum. Jesus estava em consagração. Só que o diabo não sabia que Jesus estava em consagração. Ninguém precisa saber que você está fazendo consagração. Jesus não contou para ninguém que estava em consagração. É ele e o Espírito Santo. Já pensou que não conseguiria derrotar Jesus fácil, porque viu um deserto ali? Agora vai ser fácil. Não foi. Que o diabo não sabia que Jesus estava em consagração. Então, para você vencer hoje o diabo, você tem que estar em jejum e consagração. Quantos hoje querem ser levados pelo Espírito Santo ao deserto? Você tem que ser levado ao deserto. Todos nós temos, que é um teste. E Jesus quer nos testar nessa noite. Que você venha, então, gravar essa palavra. Que você seja que nem Ezequiel, que nem Abraão, que nem Moisés, que nem ao próprio Jesus. Se você passar uma luta, não reclama. Não adianta reclamar, é Jesus que vai te abençoar. Amém, Luzena? Obrigado por carinho da irmã, obrigado aí, viu?